intitulamos A Ética no Reino de Deus. E eu vou continuar hoje a partir do capítulo 6 de Mateus. O Sermão da Montanha vai até o final do capítulo 7, aproximadamente ali. É isso mesmo, final do capítulo 7. Eu quero hoje eu vou ficar aqui por causa do ar. Tem um ventinho bom aqui. É bom. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler capítulo 6. Até o verso 15. Capítulo 6, do 1 ao 15. Vou ler aqui na tradução da King James. Diz assim: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso rei, do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo ou uma esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza eu vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza eu vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Deus, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo quanto tendes necessidade, antes mesmo que vocês peçam. Por essa razão, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Curva sua cabeça por um instante. Vamos falar com Deus mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui, Senhor, na tua presença, para agradecer como o salmo que foi lido aqui no início, Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a tua fidelidade dura para sempre. Nós iremos sempre, Senhor, render graças a ti. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, pela tua igreja que está aqui hoje para engrandecer e exaltar o teu nome. Que, ó Deus, nós possamos ser sensíveis à voz do teu Espírito Santo. O Senhor fala conosco, o Senhor tem falado conosco, que a partir do momento em que nós pedimos perdão, a partir do momento que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e não errarmos, e não voltarmos a cometer os mesmos erros, o Senhor nos perdoa. Mas o Senhor exige retidão, o Senhor exige perseverança. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa, Senhor, a minha vida para falar com outras vidas,
através da tua palavra. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de ti. Amém. Como viver no reino de Deus? Como viver? O Sermão do Monte, ele é uma série de instruções para a igreja, para aqueles que foram escolhidos, para aqueles que receberam do Espírito Santo de Deus a revelação da palavra de Deus, do próprio Jesus Cristo, para aqueles que foram iluminados, como eu acabei de falar aqui na oração. O Senhor, o Espírito Santo é que convence, é Ele que toca nos corações. E eu tenho certeza no meu coração, que aqueles que são de Deus, aqueles que são do Senhor, aqueles que o Senhor Jesus escolheu, eles ouvem a voz, conhecem a voz do pastor, conhecem a voz do bom pastor que é Jesus. E Ele está aqui falando. O Sermão do Monte, irmãos, é o próprio Deus falando a nós, falando ao seu povo. As pessoas que ouviram estas palavras foram escolhidas por Deus para ouvir. Nós que estamos aqui meditando nessa palavra, o Senhor quer que os detalhes que estão aqui, as instruções que estão aqui, o Senhor exige que nós vivamos dessa forma. Como viver no reino de Deus? É o estilo de vida que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida. Esse é o estilo de vida. E Ele começa a falar sobre caridade. No capítulo 6, né, como foi dividido a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, quando ela foi dividida em capítulos, até aí, nesse contexto eu acredito que o Espírito Santo tocou no coração de homens, para que eles fizessem dessa forma, para dividir os salmos, os capítulos e versículos dos livros, para que a palavra de Deus se tornasse mais fácil para a compreensão humana. E o Senhor está dizendo aqui, falando a respeito do que, irmãos? De caridade, de esmola. Em outras palavras, voltando naquilo que Jesus falou um dia, os pobres nós sempre teremos conosco. Os pobres sempre existiram durante a história da humanidade. E o Senhor Jesus está falando aqui como deve ser a nossa atitude em relação aos pobres, às pessoas que precisam. Como deve ser a nossa atitude? Nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar e não tocar trombeta. Estamos na época de eleições. Esse ano nós teremos eleições. E vocês vão ver isso o tempo todo, na televisão, na internet, em vários lugares. Políticos indo agora, nesse tempo, em lugares, na periferia, pedir voto. E vão prometer ajuda, e vão ajudar, vão levar a cesta básica, vão fazer alguma coisa. E vão tocar trombeta. Vão tocar trombeta, vão tirar selfie, vão colocar nas redes sociais, nos jornais, vão aparecer com as crianças, vão aparecer com a população da periferia, tocando trombeta. Na antiga Grécia, o idiota, a concepção da palavra, a etimologia da palavra idiotez, ela significa aquele que é fechado para o mundo, aquele que vive no seu próprio mundo, um autista, aquele que não se abre, não quer, ele só enxerga, só vê aquilo que ele quer ver. Esse é o idiota. E o político, né? E políticos no grego
é aquele que é aberto, é aquele que tem uma boa visão, é aquele que sabe falar, é aquele que tem uma boa retórica, é aquele que é aberto às questões, ao discurso e à discussão. Esse é o políticos. Hoje, irmãos, nós percebemos que existem mais políticos idiotas, que só veem aquilo que eles querem ver, só veem e só fazem aquilo que eles querem fazer. Os idiotas vivem nos seus próprios mundos, e nós temos que ser políticos, mas no sentido bom da palavra, não no sentido pejorativo, porque hoje há uma mudança. Os fariseus eram políticos e eram idiotas, porque eram hipócritas. Não tocar trombeta quando você fizer caridade, quando você ajudar alguém, quando o Senhor te tocar para fazer isso, não toque trombeta, não fale, não se mostre, porque a maior característica de Jesus, ou uma das maiores, né, talvez, é a humildade e a discrição. Jesus é discreto, ele é discreto, não gosta de holofotes, não gosta de aparecer. Vocês podem ver nos evangelhos, quando ele curou, quando ele falava, quando ele fez várias coisas, ele não gostava de aparecer, ele não gostava de holofote, mesmo sendo Deus. E por que tantas pessoas são assim? Tantas pessoas não são discretas, tantas pessoas querem aparecer, tantas pessoas querem se mostrar, querem estar nos lugares altos, sem serem colocadas por Deus, pegar o lugar do outro, gostam de luzes, gostam de aparecer, gostam de tocar trombeta. Eu estou falando aqui em relação à esmola, à ajuda ao próximo. Mas vamos para outras áreas. Pessoas que não são humildes, são orgulhosas, não se prostram diante de ninguém, muito menos de Deus, não reconhecem os seus erros, são orgulhosas, são parecidas com Lúcifer, que usurpou, que quis usurpar o trono de Deus, quis ser maior ou igual a Deus. E uma palavra que ele fala para Eva, que nós temos que prestar atenção, que despertou, naquele momento, despertou naquela mulher algo diferente, que estava em seu coração ali. Ele veio com um papinho manso, irmãos, um papinho como muitos de vocês ouvem por aí. Olha, não tem problema. Qual foi a ordem de Deus? Qual foi a ordem de Deus? Para que vocês não comam desse fruto? Qual o problema? Qual o problema? Quantas pessoas estão falando para você? Qual o problema de fazer isso? Qual o problema de desobedecer a Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Esse Deus que a igreja prega é um Deus que os homens inventaram. Quantas vezes você já ouviu isso ou leu sobre isso? Esse Deus que está no Antigo Testamento é o Deus dos hebreus, é um Deus que eles inventaram, um monoteísmo que não existe. Deus é tudo, Deus está em todos os lugares, Deus é uma criança, Deus é um rato, é uma vaca, Deus é tudo. Quantas vezes nós ouvimos isso? E a palavra do Senhor diz que não, que Ele é o Deus Criador do céu e da terra, que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, que Ele vê, que Ele sabe, que Ele contempla todas as coisas e que nada foge do controle de suas mãos. E quando nós olhamos, quando eu olho para a minha vida hoje, para a minha situação hoje, eu vejo as mãos de Deus agindo nos mínimos detalhes, nas decisões que eu tomei, nas escolhas que eu fiz. O Senhor tem falado comigo.
você está, quero falar para a igreja agora, se você está na posição que você está, passando pelo que você está passando, é porque você escolheu errado, ou é porque você escolheu certo, é porque você deu ouvido a outras vozes, como eu tenho falado aqui sempre, deu ouvido a outras vozes que não são vozes, que não é a voz de Deus. Assim como Eva, assim como Adão, os dois deram ouvidos a uma voz que não era a voz de Deus. E quando Satanás falou para Eva, não tem problema, sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto? Porque vocês serão igual a Ele, conhecedores do bem e do mal. E aquela palavra, nós seremos como Deus. O texto vai dizer que ela, a partir daí, tomou atitude, desobedeceu e influenciou seu marido a desobedecer. E pegando esse gancho, eu quero perguntar a você: como você tem influenciado as pessoas? Como eu tenho influenciado as pessoas? Quais são as palavras que saem da minha boca? Quais são as atitudes? Quais são as concepções que eu tenho? Os conceitos que eu tenho de família? Os conceitos que eu tenho de ética? Quais são? Como você tem influenciado pessoas? Você, mulher, como você tem influenciado o seu marido? Para o bem? Será que você tem falado coisas do Senhor? Ou você tem interpretado da sua forma e tem deturpado a palavra de Deus, e ele está sendo guiado como uma ovelha que vai para o matadouro, está morrendo espiritualmente? E você, marido, como tem influenciado a sua esposa? Quais são as palavras que saem da tua boca? Será que você tem trazido alegria? Será que você tem levado paz quando você fala, quando você age? Será que eu tenho feito isso? Influenciar pessoas através do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Mas para que isso aconteça, o Senhor tem falado muito hoje aqui, irmãos. Nós temos que nos santificar. Falei com os jovens ontem aqui: busquem a santificação, porque o Senhor levará pessoas até você, para que você possa influenciar, para que você possa falar bênçãos, palavras de bênçãos, palavras de alegria. E quando for palavra de exortação, quando for palavra de exortação, significa ânimo, né? Mas nós entendemos aquele conceito de você chamar a atenção, mas no sentido de animar, falar a verdade. É isso que o Senhor quer de nós, falar a verdade. A verdade liberta, mas antes de libertar, ela causa dor. Causa dor. E voltando aqui ao texto, em relação às esmolas, algumas pessoas acham que isso não faz diferença nenhuma, que não tem, eu não tenho, é como se, lembra o que eu falei agora do conceito de idiota? Elas vivem no seu próprio mundo, preocupadas só com elas. Elas não olham para o próximo, não. E quando olham, já julgam, dizendo: mas eu fui procurar uma pessoa aqui, perto do terminal de cargas, eu precisava dar alguma coisa para ela. E eu falei: olha, eu estou procurando uma pessoa assim, assim. Para que você vai ajudar? Ele vai usar com drogas. Não importa. O que importa é o que o Senhor está vendo. É o que o Senhor está vendo. E há um discurso hoje em dia, irmãos, político.
Pessoas colocando a culpa no governo, é porque o governo, é porque o governo. Quando você examinar as Escrituras, o Senhor está falando com você, com a igreja, conosco. Nós, sendo igreja, ajudando um ao outro, não importa quem for, quem é. Eu vou citar aqui um texto de Atos para você ver a importância desse ato de ajudar o próximo. Atos capítulo 10, você vai ver a partir do verso 3 ali. O anjo do Senhor aparece a um centurião, um homem com poder no Império Romano, e o texto vai dizer: as tuas orações e as tuas esmolas, orações e as tuas esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Olha o que o Senhor está falando para esse homem: as tuas orações e as tuas ofertas, as tuas esmolas aos necessitados subiram até mim como um memorial, disse o Senhor àquele homem. E o Senhor usou a vida dele para falar com Pedro, para abençoar a vida de Pedro. Então vamos prestar mais atenção. Vamos prestar mais atenção nessa palavra que o Senhor, o próprio Deus está falando isso. Quando vocês derem alguma coisa, um donativo, uma esmola, alguém, não toque trombeta, porque Deus está vendo. Como orarmos? A oração é algo imprescindível para nós. É algo assim que é como se fosse o nosso ar. Não existe cristão, um verdadeiro cristão, sem oração. Quantas pessoas não têm uma vida de oração, não querem orar, não param, Olha, eu quero dizer mais uma vez a vocês: cada vez que você ora com verdade, com simplicidade, cada vez que você dobra o seu joelho, como nós vamos falar aqui, cada vez que Deus, o Espírito Santo te toca a orar, faça isso com excelência, faça isso com amor, faça isso, porque isso vai te levantar. Nós sabemos que no momento em que nós estamos orando, ou até essa motivação, esse movimento de você sair do teu lugar, ou como o Senhor Jesus falou aqui, ir para o teu quarto ou ir para algum lugar, é muito difícil. Nós enfrentamos várias batalhas, várias situações em que vão te desanimar a orar. É o dia a dia, são as coisas que nós abraçamos, são tudo aquilo que precisa ser feito, mas o Senhor quer esse tempo de oração. O Senhor quer nos abençoar quando nós somos sinceros na oração. E a oração, ela tem o objetivo de mudar circunstâncias, como nós ouvimos hoje aqui, a nossa irmã Ildete, a nossa irmã Mimi. Isso é fruto de oração. A nossa irmã Lola, isso é fruto de oração. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor. Como orar? Existe a oração com a congregação, com a igreja. Eu sempre cito aqui o texto de Atos também, quando a igreja está orando pelo apóstolo Pedro, que estava preso injustamente. A igreja estava orando. O Senhor envia um anjo até aquela cadeia, e aquele anjo, ele, de uma forma sobrenatural, ele entra naquela cadeia, quebrando os cadeados, as correntes, abrindo as portas, por causa da oração da igreja. A igreja que ora é a igreja que o Senhor quer, é a igreja que o Senhor deseja, uma igreja que busca ao Senhor em oração. E existe a oração que o Senhor Jesus falou aqui. Quando você quiser falar com o teu Deus,
entra no teu quarto, ou em algum lugar na tua casa, ou no escritório, onde você estiver, feche a porta, nem que for no banheiro, feche a porta, e ora, e fala com teu Deus, ora em secreto ali, que o Senhor Deus vai te responder em secreto, em secreto. Tem que ter simplicidade, e mais uma vez, discrição. Percebam, irmãos, que Jesus está nos dando essa dica: sejamos discretos, até na oração. Por que aparecer? Por que tantas pessoas vivem querendo aparecer? Ele fez aqui uma crítica aos fariseus que gostavam de orar nas praças para serem vistos, para que as pessoas olhassem e falavam: nossa, mas que homem santo. E não é assim no reino de Deus, não é assim. E Jesus nos ensinou a orar, é a oração modelo, como orar. Então, tem que seguir. Não é que nós oramos todos os cultos aqui, essa oração. Eu pelo menos oro com reverência. Não oro de uma forma mecânica, porque eu acredito naquilo que está escrito aqui, naquilo que nós falamos na oração do Pai Nosso. Mas é a oração modelo. Nós temos que começar toda oração, dizendo: Pai Nosso. Vejam que com Deus não tem egoísmo, egocentrismo. Com Deus não tem Jesus. O próprio Deus nos ensinou, e Ele começa dizendo: Pai Nosso. Ele é nosso Pai. É nosso Pai. Mas só que lá no secreto você pode chamá-lo de Abba. Lá no secreto você pode chamá-lo de paizinho, de meu pai, como Jesus um dia falou e várias vezes orou: Abba, Pai. Lá no secreto você pode falar com teu Deus, pedir aquilo que está no teu coração. Quantas pessoas estão presas em um mundo que só o Senhor pode tirar? Só através da oração, da santificação, desses processos de Deus, pode acontecer mudança. Só. Na semana passada eu falei aqui que muitas literaturas, muitos conceitos, muitas filosofias podem mudar uma situação, muitos são mudados por elas, mas a verdadeira libertação só vem de Deus, só vem da verdade, só vem de Jesus. Seja feita a tua vontade. Mas antes, o Senhor, na oração do Pai Nosso, Ele diz: venha o teu reino. Nesse contexto, irmãos, Ele está falando sim de um reino escatológico. Venha o teu reino. E cada vez que a igreja, cada vez que nós buscarmos, nos santificarmos, cada vez que nós estamos na presença de Deus, em santificação, esse tempo pode ser mais próximo. Esse reino pode chegar rapidamente. Porque Ele está falando aqui de uma forma escatológica, mas em outras palavras Ele dá a entender que o reino de Deus, Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós, fazendo o que Ele precisa fazer. Os conceitos do Senhor, o amor de Deus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, é o reino de Deus crescendo em nós. Além de ser escatológico, Ele é presente em nossas vidas. O reino de Deus está no meio de vós.
O reino de Deus está em vós. E quando o reino de Deus está em vós, quem está reinando? Quem está reinando? O Rei. O Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. E quando o Rei da glória está reinando em você, Ele dá as ordens ou não? O Senhor exige, como nós aprendemos ontem aqui, o Senhor exige tudo. O Senhor quer tudo. Quer a minha vida por completo, não somente algumas áreas. Senhor, eu quero que o Senhor seja Rei. Eu quero que o Senhor seja Deus no meu casamento, mas na minha vida pessoal não. Deixa que eu cuido. Não. Eu quero que o Senhor seja Deus, Rei, no meu local de trabalho, mas no meu lar mando eu. Não, o Senhor quer tudo. Tudo. Ele quer em todos os lugares, em todos os territórios, em tudo em nós. Porque a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que Deus é tudo em todos. Tem um louvor de um grupo, não me lembro o nome dele agora, eu sei que é da Igreja Adventista, que diz assim que o céu é onde Jesus está. O céu é onde Jesus está. O teu lar pode ser o céu, se Jesus estiver lá. O teu trabalho, apesar de todos os problemas, pode ser o céu, porque Jesus está lá. O teu lar pode ser o céu, porque Jesus está lá, reinando. Ah, mas é tão pequena, é tão feia. Mas se for o lugar onde Jesus está, ali é o céu. É o céu. E principalmente na tua vida, na tua alma, Jesus está reinando. E pode ser o céu, onde nós enfrentaremos dores, dificuldades, problemas, frustrações. Ah, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus é tão doce. Ele começa a mostrar para você no meio da luta, que Ele está contigo. O Espírito Santo começa a te mostrar no meio daquela frustração que Ele está contigo, que aquilo aconteceu para o seu próprio bem. O Senhor começa a te mostrar nos nãos que você recebe e que você já recebeu na tua vida, que Ele estava ali permitindo que esses nãos viessem a acontecer, para que você viesse a aprender, porque o céu está onde Jesus está. Nós temos que aprender isso a cada dia. Ele continua dizendo: seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Isso é Deus falando, irmãos. Por quê? Porque pessoas começam a determinar. Por que pessoas começam a deturpar a palavra de Deus? Pegando exemplos esporádicos aqui, exemplos específicos do Antigo Testamento, para dar base à sua palavra orgulhosa, a sua palavra que exalta o homem e não a Deus. O Senhor nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade. O Senhor Jesus falou: eu vos dou autoridade. Contudo, irmãos, a vontade plena é do Senhor. É do Senhor. Nós precisamos entender isso. O meu coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós podemos planejar, nós podemos fazer o que for, lutar no dia a dia e batalhar, e se o Senhor não estiver conosco, nós ficamos preocupados com a segurança.
E a palavra do Senhor diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós ficamos preocupados como nós vamos comer, como nós vamos nos alimentar, como vamos colocar gasolina. E o Senhor Jesus diz: olhe para os campos, olhe para as aves. Por que nós corremos de um lado para o outro? Eu quero que vocês me entendam. Eu não estou dizendo que nós vamos ficar parados, não é isso. Mas é a confiança no Senhor. É a confiança, é você saber que o Senhor, Ele faz o que Ele precisa fazer, porque o Senhor Jesus disse que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele ordena anjos para guardar a tua vida, porque Ele manda no céu. Ele sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Ele sabe. E Ele olha para os seus anjos e diz: olha, ali vai o meu servo. Tem algo para acontecer que não é do meu agrado. Vai lá, acampa ao redor dele. Acampa ao redor dele. Dará ordens aos teus anjos. Assim diz o Salmo 91. É assim que Deus faz, irmãos. Nós temos que ter essa confiança. Ele manda aqui na terra, Ele manda nos corações dos homens. Nada pode ser escondido. Preste atenção nessa palavra. Nós não podemos esconder nada, porque o Senhor diz que tudo será revelado. Nada do que está encoberto ficará assim. Vai ser descoberto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus falou muito sobre provisão. E eu estou aqui repetindo que é do dia. Ele não está dizendo aqui: me dá o pão nosso para um mês. Como muitos pensam: eu preciso correr, eu preciso encher a minha geladeira, eu preciso encher as minhas despensas, eu preciso... O Senhor está dizendo: é o pão nosso de cada dia. É de cada dia. Por que ficar ansioso? Por que ficar correndo de um lado para o outro? Pastor, o senhor está vivendo em um outro mundo. Nós estamos numa crise aqui. Não estou vivendo no mesmo mundo que você. Só que eu estou dizendo que o Senhor está dizendo: é cada dia. É o pão de cada dia. Senão o Senhor tinha falado assim: Senhor, me dá o pão nosso do mês. Pão significa alimento, significa provisão do Senhor. E eu lembro, igreja, como o Senhor agiu lá no deserto. O maná, ele não vinha para cada dia. Não era para cada dia. E se você acumulasse, não a acumulação, não ao ajuntamento. Os mais antigos vão lembrar do Nonô. Lembra do seu Nonô? Era Nonô o nome dele? Da novela? Os mais antigos vão lembrar. Eu era criança. O homem colocava corrente na geladeira, corrente nos armários. E o Senhor vai dizer aqui no Sermão do Monte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. É a cada dia. É a cada dia. É por isso que nós temos, nos anos 70, os hippies gostavam da mensagem de Jesus, né? Por quê? Vamos viver cada dia.
Eu estou dizendo isso, mas não é nesse sentido de largar tudo. Não é. É no sentido de responsabilidade, mas de confiança. De confiança no Senhor. Perdoa-nos, assim como nós devemos perdoar. Queridos, vocês já pararam para pensar quantas vezes o Senhor fala de perdão? Já pararam para pensar nisso? E por que você não perdoa? Se Deus toda hora está falando perdoa, o que é perdoar? Nós temos vários conceitos, mas aquele que eu mais gosto é aquele que diz que perdoar é lembrar sem sentir dor. Porque nós erramos. Todos nós erramos. Todos nós cometemos erros. Às vezes nós falhamos e não estamos sabendo que estamos falhando. Erramos e não estamos sabendo que estamos errando. É por isso que voltando aqui à questão da oração, quando você estiver orando, fale com Deus: Senhor, onde eu estou errando? Com quem eu estou falhando? O que eu estou fazendo? O Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Ele vai colocar no teu coração. Você vai ouvir alguém te dizer uma palavra, um louvor, vai chegar até os teus ouvidos. Mas o mais importante é que você ouça e pratique e faça aquilo que o Senhor está falando. Porque, repito, o Senhor Deus está dizendo: perdoa. Ah, mas é muito difícil. Perdoa, porque depois da oração modelo, o Senhor ainda vai falar no verso 14 e 15, depois da oração. Veja a importância, irmãos, do perdão. Terminou a oração e a glória para sempre, amém. E Jesus continua: pois se não perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste não vos perdoará. Entretanto, se perdoardes aos homens, o teu Pai perdoará as vossas ofensas. John Lennon disse que a mensagem de Jesus é muito simples quando estava vivo. A mensagem de Jesus é muito simples. Eu gosto de coisas mais elaboradas, né, filosoficamente. Mas é nessa simplicidade que o Senhor quer nos mostrar. Nessa simplicidade. E quantas vezes nós erramos mesmo nessa simplicidade, nessas ordens que o Senhor nos dá. Livra-nos do mal e não nos conduza à tentação. E aqui nessa tradução está dizendo: livrai-nos do maligno. Livrai-nos do maligno. Na semana passada eu falei que Tiago escreveu que Deus não tenta ninguém, mas que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E eu até citei em uma das minhas palavras que o inimigo sopra bem aqui no pé do nosso ouvido, onde a sensibilidade está. Assim como ele soprou no ouvido de Pedro, assim como ele soprou em muitos outros ouvidos, e assim como ele sopra no teu ouvido. E o Senhor está dizendo na oração modelo, para que Deus nos livre dessa tentação, para que o Senhor nos livre do mal, porque vai nos levar à ruína, vai nos levar à perdição, vai nos levar a abismos, chamando outros abismos. E esse conceito de bem e mal, é isso que tem que ficar claro em nossa vida, em nossa mente. Nós temos que atender, irmãos, porque o mal, ele muitas vezes vem como um sofisma para nos enganar, vem com ideologias, vem com palavras, vem batendo, como a palavra do Senhor diz, a porta do nosso coração.
Vamos lembrar de Caim. Vamos lembrar de Caim. Lá no início da Bíblia, qual é a palavra que Deus fala para Caim? Por que você está com o semblante caído? Por que você está triste? Quando nós lemos e quando nós pensamos, o motivo foi um motivo banal. Um motivo banal, porque o Senhor aceitou a oferta de Abel. Por que o Senhor aceitou a oferta de Abel? Porque Abel era amoroso, porque Abel tinha respeito, porque Abel ofereceu uma oferta de coração, sem pensar no que os outros iriam, no que o seu irmão iria pensar, olhando para a sua oferta, sem pensar em nada. Ele apenas adorou, ele apenas ofereceu ao Senhor a sua oferta, e o Senhor aceitou. Não era melhor, pensando materialmente, a oferta de Abel não era melhor que a de Caim, mas a intenção do coração dos dois era diferente. Como está o teu coração? Como está a intenção do teu coração? O que o Senhor fala para Caim? Por que o teu semblante caiu? Por que você está nervoso? Por quê? Colocar mais algumas coisas, né? Por que você está cheio de mimimi? Escuta aqui, Caim. Escuta aqui, igreja. O pecado sempre vai bater na porta do teu coração. Sempre, enquanto nós existirmos, o pecado, aquilo que nos afasta de Deus, ele vai bater sempre na porta do meu coração e do teu coração. Só que Deus está dizendo aqui nessa palavra que você pode dizer não, que você pode não aceitar. Como que eu vou fazer isso com pensamento, com sentimento? Nós somos espirituais. Espirituais. O Senhor é Espírito. O Espírito Santo, o nome já diz, é Espírito. Espiritualmente você vai fazer isso. Você pode dizer não. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou aceitar propostas, eu não vou aceitar palavras, eu não vou aceitar tudo aquilo que estão colocando através de muitos meios. O pecado vai bater na tua porta, mas você pode dizer não. Sabe por quê? Como termina a oração: do Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele reina em você, Ele reina no mundo, Ele reina na terra, Ele reina em nós. Ele é o Rei, Ele tem o poder para qualquer coisa. Pensa em algo que para você é impossível. Quantas pessoas têm a síndrome de Gabriela? Mais uma vez citando as novelas antigas, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para mudar. Não caia nessa vã filosofia. Deus tem poder para mudar. Porque o Senhor Jesus disse que dele é o reino. Ele reina, Ele tem poder e Ele tem glória. Dele é a glória para sempre. E Ele mesmo diz: minha é a glória, eu não dou a ninguém. A ninguém. Vamos aplaudir nosso Deus.